Bem, esta representação teatral foi montada e dirigida pelo seu Madruga. Mas, por favor, não caçoem dele. Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil, comum, vulgar. Sim, concordo. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. De um rei... Deixa-me continuar, seu Madruga. Do João Ninguém... Professor, já chega. Eu não terminei ainda, seu Madruga. É por isso mesmo, é que eu não gosto de ser elogiado em público. Ramon Esteban Gomes Valdez Castilho, Dom Ramon, o seu Madruga. No vídeo de hoje, vamos prestar uma singela homenagem a este artista que se tornou icônico, tanto no México como aqui em nosso país. Seu incrível e inesquecível personagem. Antes, peço seu like, comente e se inscreva. E bora pro vídeo. Nascido na cidade do México em 2 de setembro de 1923, seus pais eram Rafael Gomes e sua mãe Guadalupe Castilho. Tinha 3 irmãos e na família era conhecido pelo apelido de Moncho. Quando completou 2 anos, se mudaram para Ciudad Juárez, onde seus irmãos Manuel Valdez e Antônio Valdez começariam a trabalhar como atores. Por mais que eu tenha pesquisado, são poucas as referências sobre sua infância. Porém, a julgar pelo seu temperamento e jeito de ser, sempre alegre e espirituoso, pode-se concluir que tenha sido uma infância feliz, apesar da pobreza de sua família. Com seus irmãos, seguindo a vida na atuação, ele basicamente e naturalmente foi levado pelo mesmo caminho, desde tenra idade, e isso coincidiu com uma época crucial nas artes mexicanas. Entre os anos 1930 e 1950 houve uma grande atividade cinematográfica no país. É considerada a época de apogeu das produções de cinema, que tinham em média de 80 a 100 filmes produzidos por ano. O movimento chamado muralista valorizava a arte mexicana e a representação histórica e cultural do país, influenciando seu cinema. Atrizes e atores como Dolores Del Rio, Maria Félix, Lidia Arinho e Cantinflas se consagraram como grandes estrelas nacionais da época. O filme Maria Candelária, do diretor Emílio Fernandes, ganhou o Festival de Cannes em 1946, marcando o ponto alto do cinema mexicano. Ramon Valdez atuou a princípio em pequenos filmes, como Pedro Infante e Cantinflas. Durante essa época de ouro cinematográfica, ele atuou em mais de 50 filmes. Destaques para Cabacitas Tiernas, O Rei do Bairro, La Marca del Zorro e Forte, Audaz e Valente. Nos anos 50, Ramon Valdez era considerado um galã, veja só. Em 1956, casou com Araceli Julián. Ramon Valdez foi casado 3 vezes, com Ermelinda Andrade, Araceli Julián, a mais conhecida, e Cláudia Akel. Embora tenha tido atuação destacada no cinema mexicano por 30 anos, os últimos 20 anos de sua carreira seriam seu auge, e possibilitaria uma fama que o tornou, sem exagero, imortal na lembrança de gerações na América Latina. E tudo isso por um fato, a princípio banal. Em 1968, Roberto Bolanhos criou o programa de televisão Os Super Gênios de la Mesa Quadrada e convidou Ramon para participar de um esquete. Roberto se impressionou com ele, e ali se iniciava uma nova fase na carreira de Ramon Valdez. Um homem que ficou marcado no imaginário brasileiro como o seu Madruga, pai da Chiquinha, rabugento, pobre, devendo os eternos 14 meses de aluguel para seu barriga e vivendo confusões na vila em que morava. Tem
é a inspiração em alguém bem próximo da vida real. Um dos filhos de Ramon Valdez, Esteban, disse que tudo o que seu Madruga fazia, o pai deles fazia. Ele contou: tocava violão, era pintor, vendedor, carpinteiro, cozinheiro. Ainda comenta que, como seu Madruga, ele era ranzinza em casa com os filhos e netos. Os bordões que ele falava no programa era também de inspiração em seu pai, Rafael Gomes, como o clássico: Que foi? Tinha que ser o Chaves mesmo! Eu não te dou outra porque eu não tenho tempo. Mas o que é um segundinho a mais? Até o visual foi herdado: calça jeans surradas e camiseta preta. Se perguntar por aí para 10 pessoas qual o personagem favorito do Chaves, aposto que umas 8 vão dizer que é seu Madruga. Isso se deve à autenticidade do personagem, que gera grande identificação com o público brasileiro. Edgar Vivar, o seu Barriga, conta: ele era mais engraçado na vida real, estava sempre de bom humor, era ótimo amigo. Seus filhos até hoje me chamam de tio. Éramos como irmãos. Ramon Valdez encarnou também outros personagens na medida em que o programa Chaves ia tomando forma, aparecendo também em episódios do Chapolin Colorado, que aliás temos um vídeo sobre ele aqui, e este estará no link abaixo da descrição. Entre os mais lembrados desses personagens temos o Tripa Seca. Por exemplo, o que quer dizer isso? Bem, eu não sei. Isso quer dizer: cuidado, não abram a porta porque a polícia está me perseguindo. Vamos ver. Tá. O Racha Cuca. Eu fiquei meio com dó dele, nós fomos rodando, aí ele escapou, eu agarrei novamente com o seu braço e então um soco estilo parafuso no umbigo assim. E onde é que tá o meu leite, hein? O Alma Negra. Obrigado. De nada. Mas como é possível que ele não caia com uma cadeirada dessas? Porque aqui acontece o seguinte, o copo está segurando ele. E claro, o Super Sam. Estou com medo. Vim encontrar a bandida. Não tem problema. Quando saiu, eu estava tentando te dizer que não queremos herói importado. Que não quero heróis importados. Nossa. Mas agora, de todas as maneiras, me seguir vigiando. Anyway, me seguir vigiando. Todos eles em diversas facetas de tipos: o bandido inescrupuloso, o pistoleiro do Velho Oeste, o pirata maldoso e o super-herói, uma paródia do capitalismo americano. Ramon Valdez atuou por 7 anos no Chaves, de 1972 a 1979. Segundo se conta, ele saiu naquela época por desentendimentos com Florinda Mesa. Assim como o personagem dela, Dona Florinda, viviam em desacordo. Valdez tinha um bom relacionamento com Bolanhos, mas quando este começou a se relacionar com ela, tudo foi piorando. Segundo Valdez, ela passou a interferir muito na condução da atração, então ele saiu em 1979. E foi seguido pelo Kiko, por motivos parecidos. Ramon foi trabalhar no Circo Orins, porém voltou a trabalhar com Roberto em 1981 no programa X-Pirito. Mas a situação com Florinda não melhorou, então ele saiu novamente em menos de um ano, e dessa vez para não voltar. Em 1982, a convite de Carlos Villagrán, foi para a Venezuela, e ambos viajaram o país com o show itinerante Frederico. Interpretava ele Dom Moncho, uma cópia do seu Madruga.
mas só ficou por uma temporada lá, voltando ao México em seguida. Em 1987 participou por curto tempo do programa Ai Que Kiko. Essa atração, uma pálida cópia do Chaves. Ramon, ao conhecer Angeline Fernandes em 1971, a incentivou a participar do elenco e da série. Através dessa amizade, ele arranjou para ela um papel em uma peça no Teatro Fábricas. E foi ideia dele o esboço a qual se desenvolveria o personagem Dona Clotilde, a bruxa do 71. Mesmo após ele sair do Chaves, ambos sempre mantiveram contato, assim como com seu grande amigo Edgar Vivar. Angelines era considerada uma das atrizes mais bonitas do México nos anos 1950. Porém, era espanhola de nascimento. Ela nasceu em Madrid em 1922. Uma curiosidade: quem dublava o Seu Madruga aqui no Brasil era Carlos Seidel, atualmente com 79 anos, e a dubladora de Dona Clotilde era Helena Samara. Em 1985, em um exame médico de rotina feito por Ramon Valdez, foram descobertos 2 tumores malignos, um no estômago e outro no pulmão. Ramon era um fumante inveterado. Ele fumava desde a adolescência, e o vício um dia cobra pelo tanto de mal que causa ao corpo humano. Sua família decidiu esconder dele aquele terrível diagnóstico, por temerem sua reação, e pediram aos médicos para que fizessem o mesmo. Polêmico isso, não? Ele continuou a fumar e trabalhar sem nada saber da doença que levava consigo. Porém, em uma turnê no Peru em 1988, se sentiu mal ao desembarcar lá. Voltou ao México, onde foi internado, e passou 2 meses nessa situação. E mesmo assim, não largou o cigarro. Em seus últimos dias passou sedado. As dores eram muito fortes. Ele estava cercado pela família e pelos seus fiéis amigos, Edgar Vivar e Angelines Fernandes. O câncer se espalhou e atingiu a coluna vertebral. Em 9 de agosto de 1988, ele veio a falecer aos 63 anos de idade. Segundo Roberto Bolanes declarou, Ramon Valdez foi o único comediante que o fizera rir verdadeiramente e com gosto. Até hoje, ele é considerado um dos maiores comediantes da América Latina. E aqui no Brasil, o personagem Seu Madruga é extremamente cultuado e querido. E fica aqui o dito mais emblemático de Seu Madruga. Você já viu quantas vezes eu já apanhei da Dona Florinda? E um monte. E depois de apanhar tanto, quantas vezes você me viu levantar a mão para ela? Nenhuma, porque quem tem que levantar a mão é o assaltado. Olha, chefinho, eu tenho que ir ao 37 entregar esses sapatos. Portanto, depois eu lhe explico. Sim. Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Entendeu? Sim. Tá, eu volto já. Olá, gente, tudo bem? Esse vídeo foi nossa homenagem aí a Ramon Valdez. E agora, dia 9 próximo, 9 de agosto, vão se completar 37 anos do seu falecimento. E apesar de terem passado quase 4 décadas, né, desde de sua morte, Ramon Valdez, vulgo Seu Madruga, continua muito vivo, né, na cultura pop. E é um nome muito forte aqui no Brasil. Ele é um personagem muito amado aqui no Brasil. Então é isso. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!